É, boa noite a todos e todas. Nós vamos iniciar a nossa roda, que hoje vai abordar a questão da arte-terapia e da inteligência artificial, ou seja lá o que isso seja, né? Aliás, uma das ideias da roda é a gente tentar compartilhar aqui um pouco o que será que isso seja, talvez, né? Essa é uma das ideias. E também conversar sobre mudanças, transformações, enfim. Então, eu vou começar apresentando o debatedor, né? De hoje, da noite de hoje, que é o Adriano Tardoc, que está em São Paulo. O Adriano é historiador, é jornalista, é educador sociocultural, e ele trabalha, é cooperador, né, do Espaço Memória Carandiru. E, naturalmente, ele é arte-terapeuta também. Aí eu quero acrescentar, porque as pessoas nunca colocam aquelas coisas mais importantes no currículo, né? Elas colocam aquelas coisas assim, acadêmicas, mas as coisas mais importantes não colocam. Então, eu quero falar que o Adriano é um arteterapeuta, assim, extremamente cooperativo, né? Companheiro de aventuras de trabalho, né? Porque a gente chega para o Adriano e diz assim, Adriano, e aí, vai ter uma roda e tal? Você, vamos embora, vamos que vamos. Então, assim, acho que é bom colocar, né, no currículo que é um arteterapeuta que se integra às construções coletivas, né, que tem uma consciência crítica, coopera e realmente trabalha pelo que acredita, né? Acho que isso faz parte do currículo também. Você esqueceu de pôr, né? Então, obrigado. Vou apresentar a Daniele Espada. Daniele é doutora em design, é mestre em psicanálise, é arte-terapeuta lá pela Clínica Pomar. Ela é coordenadora de um espaço que eu vou dizer que é um espaço híbrido, né? Porque acontece assim tanta coisa lá, né? Que se chama Interser, que tem assim esse nome tão interessante, né? E ela é docente, né? Da pós-graduação em envelhecimento ativo e também da graduação e pós-graduação da Veiga de Almeida. E Daniele é uma pessoa extremamente criativa e que sabe muito sobre inteligência artificial. Ela nem colocou isso aqui, mas ela sabe muito sobre inteligência artificial. Então, eu tenho certeza que vai ser um prazer compartilhar, né, essas novidades, essas informações que ela tem para nós aqui hoje. Aí, Adriano, eu vou passar para você seguir aí, né, com o seu trabalho de debatedor. Lembrando que quando esse povo começar a falar, cada um tem 5 minutos, né? Ok, agradeço a Ângela, então já vou aproveitar e te apresentar também, né? Nossa anfitriã, Ângela, arteterapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arteterapia, diretora acadêmica de arteterapia da Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em ecologia social pelo EICOS UFRJ. Essa é a nossa anfitriã, que nos proporciona sempre esse espaço de debate, né? E vou passar então por o José Ricardo Mello, do Rio de Janeiro, né? O José Ricardo é psicoterapeuta junguiano, junguiano, né? Junguiano, arteterapeuta e analista junguiano em formação, né? Professor de artes visuais e desenvolvimento criativo, arte educador com pesquisa voltada ao desenvolvimento criativo, processos e expressões criativas. Desde 2015, ele está à frente do estudo de arte e desenvolvimento criativo Praia Pixel, do Rio de Janeiro. Ele é fotógrafo profissional desde 86, com atuação nas áreas documental e fine art. É isso mesmo, né?
Atualmente é professor do curso de fotografia expressiva na pós-graduação em arte-terapia da Clínica Pomar, no Rio de Janeiro. E o Robson Xavier, de João Pessoa, Paraíba, é artista visual, com formação em arte-terapia pela Clínica Pomar, no Rio de Janeiro, licenciado em Educação Artística e Artes Plásticas pela Universidade Federal da Paraíba. Curador independente, arte-terapeuta e docente investigador do Departamento de Artes Visuais do DAV da Universidade Federal da Paraíba e do Programa Associado de Pós-Graduação de Artes Visuais do... Eu vou ler as letras, tá? PPGAV da Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de Pernambuco. É pós-doutor em Estética e História da Arte, PGHEA, MAC USP, e doutor em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade do NIM, Portugal. É mestre em História, PPGH, Universidade Federal da Paraíba, e especialista em Educação Especial, CE, da Universidade Federal também da Paraíba. Tá? O currículo de vocês é excelente, é grande, a gente tentou dar uma espremidinha para trazer as principais informações, tá? Mas, com certeza, tem bastante para trazer, né? Então, Ângela, vamos à questão geral? Vamos, Adriano. A questão geral para todos vocês é qual a importância, né, que vocês dão da gente estudar inteligência artificial no contexto arte-terapêutico, né? Por quê? Que importância tem isso nesse momento que a gente está vivendo? Então, isso é para todos nesse momento. Aí, Tardoc, é com você, porque você vai controlar esse povo aí para eles não começarem a escrever os tratados já, né? Por quem você vai começar? Vamos começar pelas meninas, né? Pela Daniele, por favor. Olá, gente, boa noite. Por que é importante estudar, entender sobre inteligência artificial no contexto arte-terapêutico? Porque a inteligência artificial chegou para ficar. Não dá para ignorá-la. Então, ela já faz parte do nosso cotidiano. E entender um pouco mais sobre ela dentro do nosso trabalho, o potencial que ela tem, tanto para ajudar no processo arte-terapêutico, como pode ser um entrave também em alguns momentos, é importante para o manejo da clínica, manejo arte-terapêutico. Então, não dá mais para ignorar que a inteligência artificial veio para dar conta de tarefas repetitivas, dar conta de coisas que a gente faz no cotidiano, e mudou realmente a nossa forma de pensar, de viver, e nesse mundo digital, né? Que você agora não tem mais o virtual. O virtual não existe mais. Não existe uma coisa apartada do real. Ele é real. Ele é real, só é digital, mas ele é real. Não dá mais para apartar esses mundos. Não dá para deixar de fora o conceito de digitalidade, de digital nesse momento. Eu acho que é por aí, eu acho que eu falei pouquinho para poder dar tempo para os outros falarem. Boa noite a todos. Eu acho que o arte-terapeuta tem sempre esse desafio, né? Que é se manter em produção, né? Se manter também em experimentação. E isso acaba fazendo com que ele esteja antenado a essas novas linguagens, que permita essa conexão com novas tecnologias, e que mantenha esse link entre analógico e digital. Acho que qualquer expressão que possa apresentar ou representar uma possibilidade de trazer os símbolos, isso acaba pertencendo a esse ambiente do arte-terapeuta, do analista junguiano. E eu acho que, de certa forma, na prática, o que a gente está vendo é que chegam em nossas clínicas, ateliês, as novas gerações que usam cotidianamente novas tecnologias, né? Há pouco tempo eu tive uma experiência que falava exatamente disso. Afetivamente,
um adolescente que eu atendo acabou chegando numa sessão e algo que ele não conseguiu elaborar em alguns encontros anteriores, ele me pediu para mostrar. E na época eu ainda não estava afinado, como se estivesse agora, né? Não é o caso, mas não estava tão a par dos programas, e ele me pediu para mostrar uma pessoa que ele tinha criado e que, a partir dessa imagem, ele pôde me falar de vários afetos que o levaram a construir essa referência de imagem com IA. Então, eu acho que, de certa forma, esse cotidiano começa a se apresentar para a gente. Então, de uma maneira geral, eu acho que isso nos aproxima dessa tecnologia, né? Como a Dani falou, é uma realidade, já chegou. Apesar de eu achar que ainda estamos num embrião do que será, eu acho que as transformações já são evidentes e potentes, né? Eu trabalho muito estou começando a escrever um artigo, já tenho rabiscado algumas coisas, que fala da imaginação, emoções e imagens artificiais, que é esse transitar para uma questão que eu sempre me pergunto, né? Se a gente está vivendo uma potência em termos de possibilidade do imaginar, ou se a gente está vivendo um empobrecimento da imaginação. Então, acho que é um tema para a gente pensar juntos. Eu acho que eu não tenho opinião formada, na verdade. Eu acho que eu sou uma formiguinha nesse ambiente todo, né? Testando, me experimentando, tentando olhar sempre da ótica do questionador, né, do que está por trás, mas, ao mesmo tempo, também pela ótica de quem receberá cada vez mais exemplos do uso, né, cotidiano dessa ferramenta. Eu acho que é por aí. Perfeito. Vamos passar, então, para o Robson. Robson, suas impressões. Boa noite a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui novamente, né, com a Ângela e com os colegas aqui, dividindo esse espaço. Eu vou me descrever, né, porque eu venho do campo da acessibilidade também, acho isso importante, já que vai ficar gravada a imagem. Então, eu sou um homem de pele clara, branca, cabelos pretos, liso, barba, também com fios grisalhos, uso um óculos de acetato, de armação de acetato preto e vermelho. Tem uma camisa preta, né, de gola, camiseta de gola, e ao fundo tem algumas imagens coloridas aqui na sala do meu apartamento. Okay? Bom, essa pergunta é instigante, né? Eu acho que assim, a inteligência artificial, concordo com o Dani, na verdade ela já chegou, né? Assim, ela não ainda vem, ela já chegou, né? Ela já está na nossa porta. A gente que lida com formação continuamente, com formação de jovens, inclusive de jovens artistas, né? Sabe que agora esse é um instrumento, né? Cada dia mais presente, e assim, e ele é um instrumento com múltiplas possibilidades. Então, portanto, nenhuma profissão, seja ela qual for, está isenta da ideia de lidar com a inteligência artificial, né? E a gente tem que entender um pouco essa relação de como ela é construída. Ora, a IA, então, são sistemas de inteligência artificiais, né, que assim, não são novos, eles já existem há algum tempo, né? Eles estão ganhando popularidade agora, né, com múltiplas questões a partir disso. E eles funcionam a partir de modelos generativos. Então, são técnicas específicas que esses sistemas de inteligência usam para desenvolver um aprendizado específico. E aí, essas técnicas são chamadas de deep learning, né, que é o aprendizado profundo. E elas estão ligadas à ideia das redes neurais, que eles chamam generativas e adversárias. Então, nesse caso, funciona a partir de dois sistemas básicos, a ideia de um gerador e de um discriminador, né? O gerador vai criar, por exemplo, imagens a partir de dados, de banco de dados aleatórios. E o discriminador vai avaliar se essas imagens são reais ou são geradas por IA, por exemplo. E esses dois componentes em si, eles, na verdade, estão em permanente briga entre eles, né? Porque, na verdade, o gerador
quer o tempo inteiro fazer com que esse discriminador entenda que aquela imagem criada artificialmente é real. Ele vai criar um espaço e vai criar mecanismos para que essa imagem seja cada vez mais realista. Para que a gente chegue num momento no qual eu não consiga diferenciar o que é uma imagem real e o que é a imagem criada por IA, por exemplo. É esse cabo de guerra permanente, literalmente. Então, assim, é nessa conexão, nesse mundo, né, que a gente está vivendo o fato de que a multiplicidade de imagens é infinita, né? Assim, a gente tem uma paleta de imagens absolutamente infinita. Eu que vim, por exemplo, da geração analógica, né, fui formado na geração analógica, e vi todo o avanço das tecnologias digitais, principalmente, e as imagens, quando nós começamos, eu comecei a dar aula na época no qual as imagens eram impressas, né? Se só tem imagens que fossem impressas, ou depois imagens projetadas com alguns projetores mais convencionais. E hoje, né, abrindo, sei lá, o Google Arts em Culto, né, você tem, na verdade, uma profusão de imagens de todas as eras, de todas as épocas, de todos os períodos históricos do mundo. Nós temos uma paleta na mão, nós temos um museu imaginário na mão, né, que é um instrumento de trabalho para a criação de novas imagens quase que infinito. Então, assim, é impossível negar isso, é impossível fugir disso, porque tudo está à mão, né? Isso implica algumas coisas, né? Uma delas são justamente essas questões em relação à própria criação, né? O que isso traz de viés específico, de ferramenta específica para o arteterapeuta e para o seu trabalho, né? Se é possível, por exemplo, diminuir o tempo de produção da imagem, se é possível pensar, na verdade, a partir daquilo que está sendo criado artificialmente, se é possível imaginar como os aspectos criativos, expressivos dos usuários podem ser expressos a partir dessas imagens, né? São questões ainda em aberto, né? Obviamente, elas existem como possibilidades, elas estão aí, são recursos e mecanismos para serem usados na clínica, mas também em outros aspectos terapêuticos, né? Assim, é preciso pensar outras realidades a partir disso, né? E é preciso aprender a lidar com isso no cotidiano. Então, assim, isso vai exigir formação, vai exigir permanente, contínua mergulho de saberes novos. Assim, na verdade, nós nunca vamos saber tudo, nós vamos estar sempre buscando novos saberes, porque na hora que eu aprendo uma coisa, outra nova surge. Então, portanto, esse é o desafio para o arteterapeuta, para o espaço clínico, mas é um desafio também para o campo da criação como um todo, que aí abrange, digamos assim, todas as profissões, todas as áreas da vida cotidiana que nós vivemos aí, que nós somos desafiados, né, no cotidiano a viver. Então, é um pouco isso. Eu acho que nós estamos num momento no qual os profissionais são, acima de qualquer coisa, colocados no canto da parede, porque assim, não há mais volta, né? Ou você entra nesse universo, ou você aprende algumas coisas, ou essas coisas vão lhe engolir, né? Porque é com elas que você vai ter que conviver para sempre. É isso. Ok. Agradeço, Robson. Ângela? Então, eu quero compartilhar assim, algumas, digamos assim, não sei se chamo de inquietações, mas seguramente são curiosidades em relação a essa questão da inteligência artificial, né? No contexto da arte-terapia, mas no contexto da vida em geral, né? Porque, na realidade, esse nome, né, inteligência artificial, ele começou a circular há mais ou menos, talvez, 3 anos, se tanto, né, que começou a entrar na mídia assim, com um amplo espaço de, digamos assim, exibição. A gente começou a ouvir falar na palavra inteligência artificial. No entanto, inteligência artificial nada mais é que sistema computacional, que existe há muito tempo. E a própria coisa chamada de inteligência artificial, nesta categoria, ela existe desde 1950. E se fala que, na realidade, houve um embriãozinho em 1938. E aí a minha curiosidade, que talvez a Daniela depois possa esclarecer,
por que foi feito esse branding, né? Esse trabalho de marca em cima dessa palavra, e, de repente, as pessoas estão prestando muita atenção numa coisa que sempre existiu de verdade, porque 1950, gente, vamos combinar, nós estamos em 2024, são 74 anos, né, para trás. Então, o que há nesse branding, né? Por que tem que ser assim? Por que isso agora está nomeado dessa forma? É como se desse uma roupa nova para um negócio que sempre aconteceu, né? Essa é uma curiosidade que eu tenho, não tenho resposta. E a outra curiosidade ou inquietação é que, recentemente, uma aluna da pós-graduação fez assim um lindo trabalho de imagens lá no TCC dela, todo produzidinho com inteligência artificial. Lindas, as imagens belíssimas, belíssimas realmente. E aí ela veio compartilhar, né, feliz com o seu processo criativo, realmente estava muito bonito, e aí ela perguntou como é que a gente ia referenciar aquela coisa toda, né, pelas normas da ABNT. Então, imagina, o Ricardo está rindo ali porque foi ele que socorreu a gente, né? Porque, assim, eu não sabia, a professora de metodologia também não sabia, a ABNT, que eu saiba, não sabe, porque ela ainda não conseguiu correr atrás do prejuízo desse negócio. Então, existem várias controvérsias, né? Registra assim, registra assado. E aí eu tenho essas questões, né, assim, do mundo acadêmico, né, como é que fica a questão da pesquisa, né, porque eu mesma experimentei a partir de um aplicativo que Daniele gentilmente compartilhou, não é, numa situação pública, e que gracinha aquele aplicativo, né? Ele faz pesquisa tão rapidinho, é tão bonitinho, né? Você pergunta para ele, o que a gente talvez demorasse assim uma manhã, uma tarde, um dia, ele faz em quê? 5 minutos ele manda tudo pronto. Qual será o desdobramento exatamente disso, né? Eu não tenho resposta, eu só tenho pergunta. Aí vou passar aí, Daniele, e também porque temos as questões específicas, né? Mas, de repente, Daniele tem assim, alguma coisa para contar, né? Tem alguém também levantando a mão aí. Não, mas assim, a gente tem um combinado que coloca lá no chat, né? Os convidados levam as questões e os participantes colocam suas questões lá no chat. Se for possível, a gente abre, né? Então, vou começar com a sua primeira questão, Ângela, com uma coisa tão antiga e realmente um branding bem feito, como coloca isso num estado de urgência. Por que eu digo de estado de urgência? Porque as pessoas começaram a entender ou a perceber ou a se colocar na situação de que se elas não estivessem acompanhando a inteligência artificial, elas estavam fora. Então, aí a gente tem uma outra camada de sentido, a gente tem a camada tecnológica, claro, porque quando era no passado, não tinha tecnologia suficiente para chegar à massa, não chegar a todo mundo, e hoje a gente tem tecnologia que faz chegar a todo mundo, principalmente com os smartphones, os nossos computadores de bolso, né, que são os nossos telefones, que não são telefones, porque a gente não liga, raramente a gente liga, são os nossos computadores de bolso que também proliferaram muito essa possibilidade tecnológica de chegar a nós essa inteligência artificial, mas a gente tem uma outra camada de sentido, que é fazer parte deste mundo contemporâneo, fazer parte deste meio. Se você está fora deste mundo. Então, assim, você pega pessoas que não tem, vamos dizer assim, não vou nem uma inteligência artificial muito grande, não, vou uma coisa tecnológica, tá? Uma pessoa que não tem Pix. Hoje, o mundo roda em Pix, é difícil você ter uma cédula de dinheiro na mão. Ou você paga com cartão, ou aproximação, ou Pix. E as pessoas que estão fora desse mundo, dessa bolha, elas se sentem excluídas e elas têm necessidade de pertencimento. Então, elas precisam estar ali.
E esse branding bem feito você precisa estar nesse mundo, você precisa fazer parte disso, você tem que estar aqui, você tem que estar nesse... Você não tem WhatsApp? O WhatsApp era uma coisa assim, gente, não tem tanto tempo assim. E a gente vê que a gente não vive sem ele hoje. Então, assim, foi muito bem feito para trazer uma nova forma de viver e estar no mundo. E a tecnologia hoje, com todos os chips, com todas as mini pecinhas, com a tecnologia e suporte, elas conseguiram se proliferar, então a gente tem esse avanço. A gente não tinha isso antes do fusível. O fusível foi um grande divisor de águas. Quando inventaram o fusível, você pensa, uma coisinha simples, né? E o reator, aí pronto, aí realmente a gente teve uma impulsão nisso. E quando a gente tem a tecnologia agora, através do www, que foi o nosso... se a gente lembrar de Pierre Levy, né? Que foi um dos primeiros pioneiros aí que falavam da aldeia global, que falava que a gente ia ter o mundo em rede, que ia falar que todo mundo ia se conhecer e não ia ter mais território, eu poderia falar com qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. E é verdade, hoje a gente tem uma ausência de território. A gente está aqui com o Adriano, que está lá em São Paulo, tem o Robson, que está lá. Então, assim, a gente está nessa ausência de território devido a essa nova tecnologia. E a inteligência artificial, o nome inteligência artificial, ela veio sendo construída através da ficção, que a gente estava conversando no início, né, da nossa conversa, e ele foi aproveitado dessa ficção, né? Ele veio dessa ficção. Ele veio de um livro que virou filme, que virou inteligência artificial. Então, ele veio sendo construído e consolidado, não foi de uma hora para outra. Ele já veio sendo colocado aos pouquinhos para quando chegar no boom, todos entenderem. E que realmente não é uma inteligência. Porque uma inteligência demanda de outras características, né? Depende de emoção, de consciência, de intuição, que ela não tem. Ela tem dados que vai alimentar algoritmos, que vai fazer cruzamento de dados relacionais e que vai gerar um novo. E que está tudo bem, e que a gente agradece por ela gerar esse novo. Mas a gente tem que entender que tem outras questões que permeiam também toda essa construção algorítmica, que eu vou falar até na minha questão privada. Quanto à citação, eu vou deixar para o Ricardo, e quanto à sua última questão, que você tem dúvida ainda de como isso está acontecendo, a gente está com uma caixa de luz e sombra, como nós. Então, a inteligência artificial, para mim, é isso. Ela tem um lado luz muito bom, que vem, no nosso processo arteterapêutico, trazer contribuições generosíssimas. Por exemplo, o fato de você resgatar uma fotografia de família antiga através de uma inteligência artificial, e que uma pessoa que não teria condições de ver mais aquela foto tem essa foto nova, e esse laço afetivo é restaurado, essa memória é restaurada, é incrível para essa pessoa. Do mesmo modo, eu faço uma montagem com o corpo de uma pessoa e o rosto de uma pessoa e a fala de uma pessoa, e que você acredita que aquela pessoa está dizendo aquilo. E ela não está dizendo aquilo, ela nunca disse aquilo. Então, a gente tem essas duas polaridades aí de sombra e luz dentro da inteligência artificial. Como a gente vai se portar diante dela e como a gente vai ajudar a construí-la, que eu acho que é a grande questão aí da noite. Não sei se eu esclareci aí, mas passo para o Adriano. Ótima colocação. Ótima colocação. E você já até entrou um pouco na parte da sua questão, que é a ética, né? Exatamente. Então a gente vai dar uma volta ali com o Ricardo e com o Robson, depois a gente volta para você falar dessa parte, tá? Então, vamos agora para o Ricardo. Ricardo, é possível fazer uma aproximação da fotografia com as imagens geradas através da inteligência artificial? É possível dizer que uma fotografia gerada por uma inteligência artificial
É uma fotografia, de fato? Que desafio, hein? Bom, essa é uma questão polêmica, atualíssima, né? Para você ter ideia, no meio de alguns queridos amigos fotógrafos, eu sou tratado como um Darth Vader de vez em quando, por conta do meu interesse pela inteligência artificial. Então, existe todo um purismo em relação à fotografia, e eu vou tentar ficar isento desse purismo, apesar de que eu vou falar, eu acho que a fotografia ela traz toda uma expressão através de uma ferramenta chamada câmera fotográfica, que coloca a pessoa que fotografa num processo de intimidade a partir da sua visão por um visor, que deflagra ali várias possibilidades a uma troca de lentes com manifestações através do que você sente, do que poderá ser, vir a ser a sua fotografia, a sua relação com o objeto exposto, com a construção de uma paisagem, que normalmente eu comento isso nos cursos, né? Paisagem, para mim, ela fala de fora para dentro e de dentro para fora. Quer dizer, existe toda essa relação emocional, e eu ainda traço nos meus estudos uma relação simbólica da fotografia, que se distancia um pouco dessa visão de reproduzir a realidade, que é também você, ao fotografar, carregar toda a teu eixo psíquico, né, com as suas constituições, e o reflexo do que você captura está ligado diretamente a essas emoções que você carrega, os complexos que você carrega, ao seu inconsciente pessoal, ao seu inconsciente coletivo. Tudo isso faz parte do que você seleciona, vamos dizer assim, ou constrói para virar uma imagem fotográfica. E eu acho que isso é diferente da relação que se estabelece na hora que você constrói uma imagem com inteligência artificial. Notem que eu falo, não uma fotografia com inteligência artificial, mas uma imagem com inteligência artificial. E talvez aí eu entregue o meu purismo por acreditar que fotografia está ligada a todo esse eixo que eu falei anteriormente. Esses eixos que incluem toda a emoção que se carrega no fazer fotográfico. Mas, ao me sentar, por exemplo, num computador e diante de um programa, estabelecer palavras que vão representar o meu imaginal, as minhas emoções, eu também estou carregando e entregando um referencial da minha imaginação, diferente do que eu vejo quando eu fotografo, tá? Mas também uma possibilidade de construir um caminho imaginal para que uma máquina me responda sobre esses aspectos. Recentemente, eu participei de uma exposição coletiva numa galeria aqui de Búzios, estado do Rio, e eu perguntei se eu poderia apresentar uma imagem produzida com IA. E sim, apresentei. A imagem é a imagem de uma senhora oriental, com os olhos fechados numa posição de reflexão, com uma camisa de renda branca no fundo neutro. No meu prompt, eu carreguei referências fotográficas, como do ponto de vista, por exemplo, do que coloquei lente 50 milímetros, abertura limitada, X, desfoque tal, fundo neutro. Comecei a imaginar uma iluminação de quando eu trabalhei muito com estúdio, né? Luz difusa, 45 graus, enfim, eu usei todos os aspectos da fotografia e realizei essa imagem com o que eu achava que seria uma imagem emocional, com elementos, nomes, palavras emocionais que me representavam emocionalmente.
o resultado realmente foi muito interessante. É uma imagem que eu considero bonita e conectada às emoções, e eu acho que esse tem sido o meu trabalho, como eu consigo impactar emocionalmente, afetivamente, esta máquina que me responderá com uma imagem. E, ao exibir essa imagem, ela ficou ali durante o tempo que perdurou ali, durou a exposição, e no final a dona da galeria veio conversar comigo. Ricardo, você não imagina quantas pessoas me procuraram para dizer que se emocionaram com essa imagem. E aí conversamos um pouco sobre isso e eu guardei para mim algumas reflexões. Eu acho que essa exposição foi mais um laboratório do que qualquer coisa. Sobre o que teria levado essas pessoas a uma emoção, já que a memória que existe nessa imagem é uma memória falsa, porque aquela pessoa não existe, ela não tem história. A conexão possível que existe foram dos afetos premeditados, previstos, por mim para a máquina. Então, essa imagem me respondeu a algumas reflexões sobre o que é a emoção diante de uma imagem IA. E tem sido isso o meu caminho, né? Quando eu sento no Midjourney, que é o programa que eu venho usando, quando eu sento no Dali, né, que tem sido um outro programa que eu uso, então fazendo algumas séries onde eu busco a emoção de minha parte. Que a máquina vai me responder, eu não sei. Mas cada vez mais eu tenho conseguido uma aproximação das emoções que eu tendo a trabalhar com as emoções que me voltam como imagem. Então, eu acho que essa experiência ela não é fotográfica, ela é diferente da fotografia. Por isso, talvez eu não considere fotografia ou próximo de fotografia. Agora, acho que a inteligência artificial, né, eu falo isso para os meus amigos que me consideram Darth Vader, vai ainda mais valorizar a fotografia como processo, como reflexão, como linguagem, como arte, talvez, né? Talvez com a relação daquele tempo em que a gente tinha o realismo, né? O pictorialismo, né? Que de repente foi se distanciando na hora que a fotografia aparece, né, capaz de reproduzir uma realidade, né, a paisagem que antes era pintada. Então, eu acho que a fotografia, de certa forma, vai viver também esse movimento. Com esse movimento, talvez uma valorização que ela ainda não alcançou para novos olhares para a fotografia. Né? Fotografia como símbolo, né, cada vez mais. Acho que é um caminho. Mas eu acho que é por aí. Não sei se respondi a questão, mas... Não, foi ótimo. Acho que é por aí. Bem interessante a tua experiência. E eu acho que a questão aí do Robson, ela já expande um pouco mais essa experiência sua, né? Essa questão da percepção dessa inteligência artificial e nessa relação, né? No caso, então, Robson, seriam sobre os impactos, né, positivos e negativos dessa inteligência artificial na arte e na criatividade, né? Nós tivemos agora o depoimento do Ricardo, que fala de uma experiência de arte e criatividade, de uma reação do público, né? Então eu queria que você falasse dessa questão dos impactos, né, desses impactos da inteligência artificial nas percepções. Ok, começando a pensar primeiro na questão central, né? Eu acho que assim, a ideia de que a arte é ficção, ponto. Né? Assim, a arte não é realidade, a arte é ficção, é criação, é espaço de criação, né? Nesse aspecto. Mesmo a arte extremamente realista, ou aquela que tende a ser isso, ou que se propõe a ser isso, ainda é uma ficção, né? Ainda é um processo de criação. E como criação também é um processo editável. Né? Como é editável a vida contemporânea. Nossa vida contemporânea é editável. Né?
Nós vivemos com múltiplos processos, múltiplas personas, e todas elas se confrontam ali cotidianamente para formar aquilo que somos e aquilo que vivemos. Então, a arte não é diferente, e aí, nesse sentido, o processo criativo passa por esses aspectos também. E aí a IA é mais um instrumento, né, nesse campo, né, que obviamente não vai tornar inválidos os instrumentos anteriores. Os instrumentos anteriores todos são possíveis e válidos, né? Então essa também é uma grande vantagem do que a gente chama de arte contemporânea, né? A ideia de que a arte contemporânea vai lidar agora, né, com todo esse cabedal, com toda essa formação e essas informações visuais que nós adquirimos ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade. Tudo que foi criado está aí disponível para ser usado agora como referência, né? Então, portanto, nós trabalhamos a partir de referências visuais. Os artistas trabalham a partir dessas referências, sempre fizeram isso, no fim das contas. Tá? Então, é muito nesse sentido. E aí, a IA, então, pode, por exemplo, ajudar na solução de problemas, né? na concepção das imagens. Ele pode, na verdade, facilitar processos, por exemplo, que são repetitivos, que você não vai passar horas lá trabalhando, repetindo. Então, isso pode ser, na verdade, longas horas de trabalho, podem ser reduzidas e muitas vezes sem a necessidade de pausa, né? Porque o computador está lá trabalhando para resolver questões para você. Né? Então, também com a ideia da questão do fácil acesso, dependendo do acesso aos equipamentos, e há lugares que às vezes você não está, há questões que você quer discutir que estão muito distantes daquela sua realidade e são possíveis de trazer a pauta, né, naquele processo. Então, redução, inclusive, do retrabalho, a questão do uso de muitas técnicas diferentes. Então, a IA pode permitir com que essas técnicas diversas, que às vezes você está sem o material ali, mais um toque em aquarela, um toque de luz, então qualquer efeito específico pode ser conseguido em determinadas imagens a partir da IA. Então, essa produção, essa criação rápida, redução de custos, às vezes, né, porque, de fato, material também de produção não é tão barato. E aí, também, ela tem sido usada para outras coisas, interface com imagem, como jogos eletrônicos, entretenimento, essas questões mais gerais, né? Mas, obviamente, tudo isso também tem seus pontos negativos, né? E aí, como ela para a gente é relativamente novo, né? Então, o que é que você tem? Que, na verdade, tem questionamentos, que acho que a Dani já colocou, éticos e sociais e morais quanto ao seu uso, né? E aí, nesse sentido, tem uma série de questões envolvidas com isso, né? Uma delas, acho que já foi citada aqui, inclusive, o Lucas citou aqui, é a questão dos direitos autorais, né? Essa relação também se dá porque a própria inteligência artificial, embora facilite esse processo e possa construir textos, imagens e tal, a partir de outras referências, né, ela também permite que a gente consiga identificar de onde vieram essas referências, né, que textos foram, então há programas específicos para isso. Então é possível identificar essas relações e detectar, por exemplo, plágio em alguns trabalhos, principalmente trabalhos acadêmicos, por exemplo, né? Mas, bom, então, por exemplo, você tem a ideia um processo possível, que é muito falado, é essa redução, talvez, ou a ameaça de redução ao lugar do artista, ao emprego do artista, ao espaço de criação para o artista, né? Mas, obviamente, isso também aconteceu em outros momentos, né? Pensa aí na invenção da máquina fotográfica, aí falando, como o Ricardo falou, né? Também tivemos essa mesma questão, né? De fato, com a fotografia, né, houve uma crise na produção, porque, assim, então, qualquer um podia fotografar, né, a fotografia tomaria o lugar, então, da criação e da pintura, por exemplo, e isso não aconteceu, obviamente, né, assim, a fotografia transformou-se em mais um instrumento do processo criativo, né, então, você tem essa coleção colocada. E aí, claro, que também há uma questão importante para ser levada em conta, que é a ideia do custo financeiro do uso da IA também, né? Embora hoje a gente já tenha alguns programas gratuitos e tal, mas você tem, na verdade, uma demanda que é necessário equipamento, que é necessário, e dependendo da complexidade, isso vai aumentar, né? E também a questão das habilidades cognitivas, do domínio específico, né, para pensar esse processo, ou seja, a formação que é necessária para que você possa usar esses equipamentos a priori para a produção criativa e artística, né? E também a ideia também de algoritmos específicos que tenham banco de dados, que consigam fazer com que você
use e pense o seu trabalho a partir do instrumento que seria a IA para esse processo de criação. Claro, a gente lida com questões múltiplas, com a perspectiva do cuidado com a privacidade e a segurança dos dados, a relação com a transparência, a responsabilidade no uso desses dados, o impacto no mercado de trabalho. Então, são muitas questões que vão se envolvendo, se imbricando nesse processo, e que, na verdade, eu creio que elas vão surgindo na medida que as coisas acontecem, né? Por exemplo, na formação, você tem essa interface. Na formação, por exemplo, em arte, você tem essa interface, né? Artistas que vão aprender, por exemplo, técnicas convencionais, porque os cursos ainda pedem essas relações, mas que também demandam, né, a ideia da formação digital, porque ela é necessária, é absolutamente necessária, porque uma boa parte da geração de artistas, jovens artistas, trabalha com digital, né? Então, você tem essa demanda muito premente, e isso faz com que as áreas tenham que se reinventar ao longo do tempo. Da mesma maneira, né, é preciso criar protocolos para isso. Então, é preciso pensar leis, questões relacionadas aos direitos autorais, a questão ética nesse sentido, para que se possa, né, mediar essas relações e essas situações, tá, que vão ocorrer, né? E muitas coisas acontecerão ainda que a gente sequer imagina, né? Que a gente sequer imagina. Na verdade, nós somos desafiados, e a IA está aí também para isso um pouco, né? Para pensar essas relações. Mas o fato é que também mais um instrumental, né? Para o arteterapeuta, para o artista, né? De criação, né? De processo de criação. Você tem aí milhares de possibilidades, uma paleta vasta para lidar e para trabalhar a partir de então, né? E aí eu concordo com o Dani, o que está em pauta é o que é que nós vamos fazer com isso, né? Como nós vamos usar isso? Muito bom. Robson, obrigado. Então, Daniela, vai ter que ser no pique, hein, Daniela? Nosso tempo está correndo, né? E Olha, nós tivemos aí algumas falas sobre as questões éticas, né? Sobre os recursos, né? E nós temos aí, hoje em dia, acessível a questão dos filtros, né? Todas essas possibilidades, né? E eu queria que você falasse um pouco em relação a essa questão, né, que foi falada aí dos recursos, dos algoritmos, e o que você pensa a respeito dessa inteligência artificial, se ela vai facilitar ou ela vai encobrir o processo arte-terapêutico aí, indo mais especificamente para a área da arte-terapia? Vou dar só um complemento de duas coisas que foram faladas aqui, junto da minha resposta, tá? Eu acho que as inteligências artificiais, elas utilizam algoritmos e técnicas para processar as informações e reconhecer padrões. Então, o que elas fazem? Elas reconhecem padrões e automatizam esses padrões, como muito bem o Robson falou. Então, ela automatiza nosso dia a dia. Para isso, incrível. Mas ela leva a discutir questões filosóficas, éticas sobre autoria, originalidade e criatividade. São 3 pontos que, para mim, são muito importantes no nosso trabalho arte-terapêutico, tá? Autoria. Quem é o autor da imagem? Eu faço uma imagem através de um texto, que é um prompt, que até o Ricardo falou. Ele falou, usei até prompts, no meu prompt eu usei fotos dele, mas poderia ser fotos da internet também. Então, eu estou fazendo recorte de outros autores para usar, para fazer esse novo. Esse autor deu autorização? Eu estou usando uma imagem Creative Commons? Eu estou usando uma imagem pública? O que eu estou fazendo com isso? Qual é a minha ética diante disso, né? O que eu faço com o meu prompt? Se eu capto imagem da internet que o autor sabe lá que eu estou usando para criar o meu, então ainda a gente tem essa questão da autoria. Ao pensarmos também que esse sistema alimenta de parte de obras feitas, às vezes, por pessoas que nem sabem que estão sendo utilizadas, porque também fizeram numa inteligência artificial, então é recorte do recorte. Então a gente está dentro de um outro assunto aí que a gente tem que pensar na autoria. Uma outra coisa que me perturba, né, que vem na minha cabeça é a originalidade.
A inteligência artificial, ela não é genuinamente capaz de ter um pensamento original, porque ela não é uma inteligência. Então, ela deixa de fora consciências, emoções e intuição. Embora elas sejam ótimas em velocidade, precisão, em estética, elas não têm capacidade de pensamento crítico. E mais ainda, capacidade de sentir. A inteligência artificial não sente. Quem sente é a gente. Muito bem colocado pelo Ricardo, que falou: o que eu sinto, eu coloco. Assusta, mas ela já chegou e já está. O que a gente precisa é desmistificar esse susto inicial, porque o novo sugere medo, e o medo a gente vai com ele mesmo, não tem jeito. Assim foi quando começou o telefone, quando começou a televisão, quando começou os automóveis, como o avião voou. Então a gente tem esse medo, mas a gente vai. E para a gente, arte-terapeuta, criatividade. O que é criatividade? É o uso da imaginação e ideias originais para criar algo original. Aí você fala, ué, o que é original? Se a gente já discutiu originalidade, já discutiu autoria, né? Não importa quão impressionante seja uma imagem, ou um texto, ou uma poesia, ou uma música, porque a música também está sendo criada por inteligência artificial, ela sempre será construída a partir de partes. E partes de quê? De um banco de dados. E quem gera esse banco de dados? Pessoas, humanos. E aí é que está o nosso problema. Quando uma equipe cria uma nova inteligência artificial, Midjourney, DALL-E, qualquer uma dessas, se essa equipe é formada de pessoas muito semelhantes, com pensamentos semelhantes, a gente tem uma coisa muito ruim, porque a gente tem uma homogeneidade no pensamento e a gente tem uma inteligência artificial impregnada. E aí a gente tem uma coisa muito difícil pela frente, né? A gente tem um sistema relacional, ou seja, vários dados antes que estavam díspares, que não eram relacionados, a partir do meu eu, da minha subjetividade, eu consigo botar nova ordem, nova relação. Então eu escrevo lá, fazer uma imagem de uma mulher velha, velha mesmo no sentido do velho, assim, assado e tal e tal. Eu coloquei minha subjetividade, mas para a minha subjetividade ser feita pela inteligência artificial, dependendo do programa que eu estou usando a base de dados que essas pessoas colocaram. E aí essas pessoas colocaram alguns dados que podem ser, não estou dizendo que são, tá, gente? Mas podem ser muito particulares daquele grupo. E aí sim a gente tem um problema. Então, a gente precisa fornecer novos dados para a IA. Os humanos estão fortemente envolvidos em estágio de dados de treinamento. A IA está sempre em treinamento, ela está sempre treinando, ela está sempre aprendendo. E aí o Robson falou um termo muito bom, que é o deep learning, que é o aprendizado profundo, só que ele não pode ser traduzido como profundo, de profundidade, como a gente entende de conceito filosófico. Ele é profundo porque tem várias camadinhas de dados. Na deep learning, ele vai aprender a colocar uma imagem sobre outra imagem, sobre outra imagem, sobre outra imagem, ou um texto sobre outro texto, ou uma música sobre outra música. Esse é o deep learning dele. Não é o nosso aprendizado profundo. É diferente, que a gente sente, ela não. E aí, essas pessoas que carregam esse sistema pode carregar com preconceitos. Porque a probabilidade de resultados negativos aumenta com a falta de diversidade nessas equipes, pela construção e implementação da tecnologia. O exemplo disso pode ser visto no viés preconceituoso da construção das inteligências artificiais, como se relaciona na perpetuação de discriminações raciais, identidade de gênero, nas sociedades discriminatórias, porque nós somos uma sociedade discriminatória em vários âmbitos. Então, se eu tenho uma equipe criando uma inteligência artificial discriminatória, que deixa de fora... Gente, discriminatória a gente está dizendo que deixa de fora alguns parâmetros e alguns dados que são relevantes, ok? A gente tem que deixar claro isso.
Então, se eu deixo de fora, por exemplo, imagens no meu banco de dados da minha inteligência artificial, imagens de pessoas pretas, de pessoas negras, eu vou fazer, tentar e não vou chegar a um resultado que eu me reconheça. E aí eu tive por experiência própria, quando estava naquele Pixar, todo mundo fazendo personagens da Pixar com você, eu botei cabelo encaracolado, crespo, cacheado e tudo, e não tive resposta da inteligência artificial, porque a Disney só faz os cabelos no máximo ondulados. Então, isso causa uma não identificação. E aí, respondendo, Tardoc, na prática, para o nosso arte-terapia aí, faltando 4 minutos, as IAs que mostrem sua construção, a preocupação com questões de gênero, sexualidade, raça, etnia, origens, inclinações políticas, que é um tema sensível, e que assegure a paridade de representação na rede, é essa que eu vou usar. Então, a minha escolha como arte-terapeuta passa por identificar nessa inteligência artificial tudo isso. Tem essas questões implicadas, eu vou usar essa inteligência. Não tem, essa inteligência não serve para mim. Por quê? Porque a pessoa que eu atendo, ela pode não se identificar quando ela tentar fazer alguma coisa na inteligência artificial. E aí, o que eu ia promover de bem-estar, eu causo angústia e não representação. Então, são temas muito sensíveis que a gente não vai conseguir dar conta em um só encontro, mas a gente vai ter outros aí para falar disso. Mas a gente precisa estar atento às questões éticas, morais, às questões realmente sociais, políticas e econômicas que estão implicadas nesse contexto. Eu acho que eu tenho isso para contribuir com vocês hoje. Eu disse, como sempre, a luta é para garantir diversidade, né? Essa é a luta em todos os aspectos, né? Ângela, depois dessas falas... Então, mais confortável. Essa conversa, né? Porque na realidade essa roda nos demandou muita conversa e muita pesquisa, né? Então, a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, e eu tinha relatado para a Daniele, agora compartilho com todos vocês, que a gente viveu uma experiência aí, um sábado, que estavam reunidos vários arte-terapeutas. A gente resolveu brincar com as imagens, né, com os aplicativos. Gente, com os aplicativos desse sistema computacional que foi rebatizado de inteligência artificial, né? Porque, assim, senão a gente romantiza muito uma coisa que não é nem tão romântica. É um sistema que está se sofisticando e recebeu um nome bonito para poder ser melhor vendido, né? Na verdade, isso. E aí nós entramos juntos no Facebook, para fazer experiência de criação de personagens, uma coisa que em arte-terapia demandava um camarim, né? Na nossa clínica a gente tinha um camarim super caprichado, espelho, um monte de roupa, máscara, não sei o quê. E aí entramos num aplicativo para fazer os personagens, N personagens com várias roupas diferentes, enfim, personagens conhecidos e desconhecidos, com cabelos diferentes, enfim. E aí estávamos indo, né? Estava assim, engraçadinho, a gente estava se divertindo e tal, mas aí fomos caminhando, e eu comecei a ficar assim, profundamente irritada, porque todos os personagens que eu criava, eu saía com a cara da Meryl Streep. E aquilo me aborrecia assim profundamente. Eu disse assim, mas eu não tenho a cara da Meryl Streep, gente. Que coisa que é essa? Muda o cabelo, muda a roupa, lá estou eu com a cara da Meryl Streep. E assim, aí eu falei, não quero mais brincar disso. E uma companheira nossa, a arte-terapeuta, que é uma mulher afrodescendente, a gente precisou fazer assim mais de 20 tentativas para conseguir encontrar alguma coisa minimamente possível para ela fazer a experiência dela com o personagem, porque ela queria um turbante, ela queria uma roupa mais identificada com o contexto cultural africano. Não tinha.
Não tinha. Aí uma coisa que era uma brincadeira, de repente a gente ficou assim, eu fiquei realmente muito irritada com aquele negócio. Falei, gente, mas como que é isso, né? Então, na realidade, é interessante a gente nomear as coisas com o nome que as coisas têm, né? O sistema computacional que recebe o nome de inteligência artificial é como se fosse um cofre em que a gente bota as informações lá, né? Aí, se a gente achar que a gente só vai ganhar as informações porque alguém colocou antes de nós, então a gente tem que torcer para esse alguém que colocou antes de nós pense como a gente, conheça a gente da nossa etnia, goste de muitas caras diferentes. Ué, mas será que é isso? Vamos prestar atenção nas empresas que coordenam esses sistemas computacionais? Alô? Né? Será que eles estão interessados nisso? Ou eles estão interessados justamente em formatar um padrão? Se você encaixa, muito bem. Se você não encaixa, né? Então, né? Assim, fica assim, né? Ficamos combinados assim. Então, realmente, tem coisas boas? É claro que tem coisas boas, mas tem coisas que a gente tem que prestar muita atenção. E aí, uma das coisas que a gente conversava, porque as pessoas, vamos pegar as imagens, e as imagens estão todas aí, e elas são lindas. Gente, almoço grátis, a sobremesa somos nós. Né? Almoço grátis, a sobremesa é a gente. Então, vamos ter atenção com isso. Eu posso complementar só uma coisinha? Só uma coisinha. A Lei de Proteção de Dados de 2018, ela veio para ajudar a gente nessa, porque essa lei definiu alguns princípios para o desenvolvimento das IAs. Então, se você é um desenvolvedor de um software, de um aplicativo, de qualquer sistema computacional desses, você tem que seguir as leis da Conferência Internacional de Proteção de Dados de 2018, senão eles não aprovam. E, claro, que deixam a desejar muitas outras coisas, como o Ricardo falou e como o Robson falou, a gente vai viver muita coisa ainda para aprender. Mas, pelo menos, a gente já tem um mínimo de parâmetro. E, assim, concordo com a Ângela, vamos prestar atenção nas empresas, prestar atenção nas inteligências artificiais, e se ela não está respeitando isso, não usem, não deem ibope. Excelente colocação, e é isso, né? Nada acontece ao mero acaso, né? Existem intenções, e essas intenções elas foram parar na mão de todo mundo através do celular, e não é de graça, né? Como disse a Ângela, né? A sobremesa acaba, somos nós, né? Então, isso requer muita atenção. E antes de entrar aí na etapa final das considerações finais, eu queria ler rapidamente aqui um poema do livro AI, lançado pela Jessica Jankowski em 2022, que a Ângela citou que nos últimos 3 anos houve essa explosão do termo, né? E em 2022 ela lançou esse livro que ela escreveu de poesias junto com uma inteligência artificial, né? Então, eu vou ler bem rapidinho aqui, né? Chama Simulação. Será que a nossa vida é real ou vivemos em uma simulação virtual? Será que somos seres livres ou controlados por mãos invisíveis? Será que somos um mero acidente ou a vida é parte de algo mais latente? Talvez nunca saibamos a resposta exata e continuemos na nossa jornada abstrata. Mas se um dia descobrirmos a verdade, que ela não leve a nossa humanidade. E esse poema ela escreveu juntamente com a inteligência artificial e esse livro todo, né? Então, eu acho que é bem interessante porque ele traz essas questões também, né? Que foram faladas, né? Então, para a gente começar as considerações finais, vamos começar pelo Robson. Robson, o que você gostaria de trazer aí? Né? Sabemos que o tema é vasto, infinito, eu pensei em 1001 coisas aqui para discutir, mas enfim, né? Por enquanto é essa pitada para a gente começar pensando no nosso segmento de arte-terapia. O que você pode trazer como consideração desse encontro, dessas falas que tivemos hoje?
Bom, é que nós temos como arteterapeutas, acho que quase uma obrigação moral, né, de pensar esse lugar da diversidade e de pensar como essa diversidade entra em vários aspectos dentro do processo clínico aí. Mas aí pensar nessa ideia de que isso é um processo também em construção, né? Nós estamos vivendo nesse momento, né, como pessoas numa sociedade que, a partir de então, discute questões que até então não eram discutidas, né? Questões étnicas, questões de gênero, questões de identidade, que, na verdade, ficavam, né, invisibilizadas, elas passaram a ser pauta, e que bom que hoje são pauta de todos os aspectos, e elas precisam entrar em qualquer meio que nós vamos usar para trabalhar, né? E aí, nesse sentido, a IA não é diferente. É preciso entender que toda a construção dos saberes demanda também uma responsabilidade ética e política dos sujeitos envolvidos. E, portanto, nós, como terapeutas, temos um papel fundamental, né, nessa construção, de abrir espaço, de pensar essa diversidade, de lidar com essa diversidade a partir desses instrumentos que nós usamos, sejam analógicos ou digitais, né? Nós precisamos entender que o papel é muito maior, né, do que a própria técnica, a própria dimensão do que está posto. Isso tem que estar a serviço da humanidade, acima de qualquer coisa, né? E do respeito à diversidade. Eu acho que a gente tem que aprender com isso e entender que é a forma que eu uso, é a maneira que eu trabalho, é a maneira que eu escolho os instrumentos que eu vou usar, né, que estão postos aí, ou a maneira que eu construo isso, né? Porque, quem sabe, em breve veremos arteterapeutas programando também, né, Dan? Programando IA para usar em arteterapia, né? Já tem exemplos, né? Já tem alguns casos, né, de exemplos, assim, alguns artigos norte-americanos, tal, já tem apontado isso, do Canadá também, algumas experiências de programas específicos para o uso na arteterapia, especificamente. Então, você tem algumas coisas já nesse sentido. Mas esse é o desafio, né? Assim, não estamos prontos, não sei se vamos estar prontos algum dia, né? Mas estamos aprendendo, sim, porque estamos abertos a isso. É isso. Obrigado. Perfeito, Robson, agradecidos a você. E agora, então, passar para o Ricardo, né? Para o Ricardo trazer as considerações dele a respeito do nosso encontro, dessas falas iniciais e do vasto caminho que temos aí pela frente. Eu achei a primeira pergunta muito feliz quando ela coloca como pergunta geral o porquê estudar, porquê do estudar. Eu acho que essa é a fase. Pesquisa, estudo, elaborações, contradições, né? Eu acho que é isso que a gente está vivendo. Acho que a gente está na fase de impactos preliminares, né? A gente precisa debater esses impactos. Dani traz uma coisa que depois, onde você quiser, eu assino embaixo. É a questão legal, a questão ética. Robson toca nessas questões também. Eu sigo muito o ITS, que é um Instituto de Tecnologia e Sociedade, por conta de um ex-professor meu no cinema documentário, que é o Sérgio Branco. Ele outro dia levou uma pessoa que era dono, construindo uma nova IA. E a postura dessa pessoa em relação às imagens que circulariam nesse grande sistema era a de contratar as imagens dos artistas e de estabelecer um contrato novo que passasse pela compreensão de como as imagens seriam usadas. Então, eu acho que foi a primeira vez que eu vi um passo extremamente ético no sentido do direito autoral, do direito de... Não é de uso? É de uso, sim. Mas estabelecendo uma conexão com o autor, né? E dando ciência clara, transparente, da utilização daquela imagem. Foi o Sérgio Branco que entrevistou esse senhor. Eu falo muito com os meus amigos autores, se a gente não se apropriar dessa pesquisa, talvez a gente não tenha condição de colaborar com o que a gente ache que é fundamental.
Então, a nossa participação não é especulativa. Eu costumo dizer, eu não quero me transformar num artista de IA, mas eu preciso participar desse momento, de certa forma, para ajudar a formatar sistemas, formatar regras, formatar a colaboração. Eu acho que isso é uma participação fundamental nossa. E ficar isento criticando a IA, não sei se isso acaba sendo muito construtivo, diante de tantas possibilidades. Eu, por último, participo agora, atualmente, de um grupo formado por 2 professores, um da UERJ e um da UFRJ, da UERJ, do Instituto de Arte. Eles resolveram criar um encontro toda quarta-feira, aberto a todos, para debate sobre a fotografia e inteligência artificial. E lá a gente vem traçando, através do conhecimento de diferentes professores convidados, a turma é formada por professores, alunos, diferentes gerações debatendo, acho que o Robson comentou sobre isso, a importância do pensamento, né, de diferentes gerações, sobre, desde da compreensão da filosofia ao longo da sua história, para a gente entender aonde a gente chegou com a IA, né? Todo o pensamento que nos conduz para esse momento de agora. Então, acho que é um encontro rico e, de certa forma, a gente tem a condição de fazer aqui agora. Eu acho que a instituição Pomar está criando esse espaço e espero que seja semente, porque a vontade de continuar debatendo com vocês é grande, né? Eu acho que tem aí boas trocas, boas conexões, né? Pensamentos diferentes que agregam numa forma geral. Então, eu queria agradecer o convite, a participação, poder falar um pouco do meu processo, que, como falei, ele é uma formiguinha no meio disso tudo, mas é assim que a gente vai construir, imagino que não tenha outra maneira. E para terminar, eu só queria dizer que eu ia falar uma frase que a Ângela falou um pouco diferente. Eu acho que é uma ilusão, né, achar que esses grandes sistemas estão há anos construindo espaços para que eu possa exibir a minha imagem, colocar as minhas imagens, né, e que nada aconteceria, né? Então, para finalizar, eu tinha escrito aqui uma coisa parecida, que é: não existe almoço de graça no mundo digital. E é isso, minhas imagens que eu posto desde sei lá quando estão aí rodando o mundo, espero que façam bom uso delas. Gente, muito obrigado por participar. Agradecemos a contribuição, Ricardo, também. Então a gente vai pedir para a Daniele fazer as considerações finais acerca desse encontro. Vamos lá. Eu faço as considerações finais já abrindo um outro incômodo para uma outra oportunidade. Porque aqui a gente faz assim, né? Eu concordo que a internet não é neutra, a inteligência artificial muito menos, e a nossa postura diante da vida, do mundo, da arte-terapia e da inteligência artificial também não é neutra. Então, depende do nosso posicionamento aí. Mas eu abri aqui um textozinho, muito pequenininho, que é o que é a sociedade 5.0, que aí eu já vou para outra escala. A gente viveu a sociedade pós-industrial, viveu essa loucura toda, e essa era tecnológica deixou a gente numa sociedade 4.0. Só que o Japão, ele já, em 2016, começou a rascunhar a sociedade 5.0, que é a tecnologia pela humanização. Por quê? Porque o conceito foi trazido pelo envelhecimento da população japonesa. Então, como eles queriam que a população japonesa continuasse envelhecendo de forma sistêmica e integrada,
eles buscaram oferecer soluções para problemas do século XXI, que incluem cura de doenças, qualidade de vida e envelhecimento saudável através da tecnologia. Então, eles pararam de buscar apenas a tecnologização, ou seja, só sistemas, e trouxeram de volta uma humanização disso. E aí eles estão tentando fazer essa ponte entre esse avanço tecnológico e essa estrutura que é a do Japão, que a gente vê, né, desse envelhecimento, dessa cultura do envelhecimento saudável. Então, já abrindo aí uma janelinha para um outro debate, estamos numa sociedade 4.0, com a cabeça de 3.0, porque a gente está recusando essa inteligência artificial, sendo que outros lugares já estão pensando, peraí, isso é muito legal, mas a gente tem que humanizar isso. Se a gente não humanizar essa tecnologia, ou seja, se a gente não tiver parâmetros não neutros e sim posturas diante dessa inteligência artificial, ajudando e contribuindo e colaborando para construir novos processos, a gente vai ficar ali como espectador do que está passando, né? E a vida não passa em brancas nuvens. Então, muito obrigada, Ângela, muito obrigada a todos os debatedores, Robson, Ricardo, Adriano, obrigado pela mediação, e obrigada pelo convite. E vocês que estão assistindo, vamos testar, enquanto arteterapeutas, se posicionem, experimentem, usem, vejam se estão naquelas regrinhas, né? Tem gênero, tem tudo. Ok, a gente usa. Não tem, deixa para lá. Excelente, muito obrigado pelas suas considerações. Antes de passar para a Ângela fechar, eu gostaria de fazer uma consideração rápida também acerca do livro que eu falei, isso, né, sobre foi criado junto com a inteligência artificial. Então, quando ela escreveu o livro, ela queria algo para colocar no começo do livro, então ela pediu para a inteligência artificial, ela escreveu o seguinte comando: escreva uma epígrafe para o nosso livro. E a inteligência artificial escreveu o seguinte: a palavra é a ferramenta do poeta, mas a inspiração vem da alma inquieta. Entre máquinas e simulações, a poesia encontra novas formas e expressões. Que a busca pelo novo nos leve à sabedoria e que a tecnologia seja usada com empatia. Então eu achei que essa construção da própria inteligência junto com ela no livro foi bem interessante, né? Para a gente poder fechar. Ângela, suas considerações a respeito do encontro, das falas e das provocações. Então, pessoas quando se encontram sempre é muito bom, né? Porque não temos certezas nenhuma, mas podemos partilhar pelo menos nossas dúvidas, né? Uma das ideias que está em processo é que a Daniele, que realmente sabe bem desse assunto, ela vai dar um curso, né? Pela Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro, e aí a gente vai continuar conversando, né? Em princípio, esse curso ela vai permitir que se abra para pessoas de outras regiões, né? De outros territórios, e eu acho que é uma maneira da gente seguir conversando, né? Eu penso que é absolutamente vital que se pesquise, né? E, sobretudo, que se veja o que outros países estão fazendo, né? Tem uma pessoa que está aqui na roda, que é o Jefferson, que ele gentilmente deu notícias do quanto a Associação Americana de Arteterapia já pesquisou, já tem um monte de artigos publicados, já tem uma lista de cursos juntando arteterapia e inteligência artificial, e está tudo lá, né, no portal da Associação Americana de Arteterapia, está, digamos assim, aberto, né, para que as pessoas pesquisem, façam download, enfim. Então, eu agradeço, assim, Daniele, porque compartilhou isso que ela sabe muito bem, Robson, muito obrigada, Ricardo, e Adriano, né, sempre tão cooperativo, sempre tão gentil, né, sempre tão presente, permitindo que a gente pudesse discutir aqui, e a todos os presentes, né, que formaram essa roda, para que a gente pudesse discutir sobre esse assunto. Obrigada a todos, uma boa noite.